Olá, meus irmãos, continuando a nossa aula desse dia, né? Nós estamos falando sobre o novo nascimento. Só para a gente relembrar, o novo nascimento, ele tem caráter de salvação, o caráter realmente do novo nascimento e o caráter de regeneração. Então, nós continuando a falar, né, do que o novo nascimento proporciona para nós vamos ver, né, que o que o pecado trouxe para nós. O pecado, né, ele fez com que nós, pecadores, nos tornássemos propriedade do diabo. Aonde eu me baseio nessa afirmação? João 3, 1 João 3,8. A primeira parte do versículo que diz: quem comete pecado, ele é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Né? Mas aí o que Cristo trouxe? Cristo trouxe a libertação do cativeiro desse pecado. Porque o mesmo versículo ali, em 1 João 3,8, ele continua, a segunda parte, que diz assim, ó, e é o que foi feito através de Cristo, nosso Senhor. Para isto, o Filho de Deus, Cristo Jesus, se manifestou para desfazer o quê? As obras do diabo. Ou seja, se nós estávamos presos, né, por causa do pecado, a condenação eterna, a morte eterna ao diabo, Cristo nos libertou. Cristo nos libertou na cruz do Calvário, porque Ele veio para desfazer, né, tudo que estava feito por causa do pecado, por causa da ação demoníaca do pecado em nossas vidas. Cristo veio para desfazer, para destruir, para destronar, para eliminar totalmente de vez as obras do diabo. Por isso nós fomos libertos do cativeiro do pecado, através do sacrifício santo e agradável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor por isso, né? Porque Ele veio para desfazer totalmente toda a destruição, toda a maldição, tudo aquilo que o pecado trouxe como peso para a nossa vida, como destruição da nossa vida, destruindo a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, os nossos. Cristo veio para desfazer tudo isso e para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Vamos continuar? O pecado, então, ele trouxe a servidão. Né? Nós nos tornamos servos do pecado. Respondeu-lhes Jesus, lá em João 8,34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, ele é o quê? É servo do pecado. Se nós somos pecadores, nós somos servos do pecado. Sendo servos do pecado, nós estamos servindo a quem? Ao diabo, a Satanás. Estamos servindo às artimanhas dele. Estamos sendo enredados e nos tornando presos e servos às artimanhas dele. Mas Cristo trouxe a libertação. Trouxe a libertação. Vimos no slide anterior e vamos ler nesse também. Né? Estávamos no jugo da servidão do pecado. Cristo trouxe a libertação. Romanos 8, que Paulo fala em Romanos 8, capítulo 8, versículo 2. Né? E também em João capítulo 8, versículo 33, 1 João ali: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho, Filho de Deus, Filho maiúsculo é o Filho de Deus, é Cristo Jesus o nosso Senhor. Se Ele vos libertar, somente Ele, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por Ele. Se Ele vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Né? E Romanos, Paulo fala lá em Romanos, porque a lei do Espírito, olha Espírito com letra maiúscula aqui, então, ou seja, porque a lei do Espírito Santo de vida, né, de vida eterna em Cristo Jesus, de vida abundante aqui na terra em Cristo Jesus e de vida eterna em Cristo Jesus, me livrou do quê? Da lei do pecado e da morte. Está vendo a vitória de Cristo? Através do Espírito Santo de Deus, na pessoa do Senhor Jesus, me livrou do pecado e da morte, da condenação eterna, né? Através do Espírito de vida dele, o Espírito Santo de Deus. Eu amo falar sobre isso.
A salvação em Cristo fez do homem aqui uma nova criatura, completamente transformada em todas as áreas do seu ser e da sua vida. Né? Nós fomos totalmente renovados pela pessoa do Senhor Jesus, em todo o nosso ser, em todas as áreas da nossa vida. Né? 2 Coríntios 5,17, ele fala assim, um verdadeiro salvo, né, ele jamais permanece na condição da velha vida do pecado. Porque 2 Coríntios ele nos mostra isso. Ó. Assim que, né, então, ou seja, uma pessoa que verdadeiramente foi salva, ele não volta para a condição da velha vida. Mesmo que no percurso ele possa cair um pouco, mas ele volta e continua a caminhada com Deus. Né? Porque ele não fica na condição da velha vida. Ele não permanece mais na condição que aprisionava ele antes. Porque ele foi salvo verdadeiramente. E quando você é salvo por Cristo Jesus e você entende isso no teu coração, não só de boca para fora, mas dentro do teu coração, e quando Cristo vem, quando você aceita Ele como Senhor e Salvador, o que acontece? Ele vem no seu coração. Ele entra na sua vida, ele se torna o Senhor da sua vida. E quando isso acontece, você não quer mais saber da velha vida que a gente vivia no pecado, porque aquilo lá não te traz mais felicidade, não te preenche mais, não te traz mais contentamento nenhum. Agora, quando Cristo entra, aí sim traz contentamento, aí sim traz felicidade, aí sim traz vida abundante. E Paulo fala isso ali em 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas que aconteceram já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo. Então a nossa vida é totalmente mudada. E você sente prazer nessa nova vida. Você sente felicidade nessa nova vida. Você ama essa nova vida. Porque é muito bom. É muito bom. Só quem vive verdadeiramente isso, quem entrega a sua vida para Jesus verdadeiramente, aceitando Ele como Senhor e Salvador de sua vida, passa a viver essa nova vida. E você ama viver essa nova vida, você não quer nem saber de passar perto do que você era antes. Você quer viver isso em toda a sua intensidade. E é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. É isso que Jesus fez por nós. Amém? Deixa eu continuar, senão eu acabo me animando e esquecendo da aula, né? Mas vamos lá. Então vamos lá, querido. A salvação, ela me leva a viver o quê? Um verdadeiro arrependimento. João Batista, quando pregava no deserto da Judéia, ele dizia assim lá em Mateus 3, versículos 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então aqui ele está dizendo arrependei-vos, ou seja, a palavra arrependei-vos quer dizer que é uma decisão que resulta, ela vem do grego metaneo, né? E essa palavra significa o quê? Uma decisão que resulta em uma mudança de ideia, totalmente de ideia, que sucessivamente leva a uma mudança de objetivo e ação, e é uma mudança de mente. O que João Batista está nos mostrando aqui lá em Mateus? Ele está nos mostrando que o arrependimento me leva a viver uma vida totalmente diferente daquilo que eu vivia. Se eu pecava, se eu roubava, se eu mentia, se eu matava, se eu injustiçava, eu vou viver totalmente contrário. Se eu matava, eu vou provocar vida. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu mentia, não minto mais. É uma mudança de mente. É uma mudança de ideia do que nos cerca. Eu não quero mais saber daquilo, eu me arrependo daquilo, eu não quero mais saber daquilo que eu vivia. Eu quero viver o novo de Deus na minha vida, o novo do Espírito Santo na minha vida. E existe uma mudança de objetivo, você tem um outro objetivo. Qual que é o objetivo que você tem agora? O céu. A salvação é eterna. E eu vou viver a mudança para atingir esse objetivo. E eu vou agir, vou ter ação, atitude na minha vida de um verdadeiro cristão que vai buscar fugir do pecado, né? E viver uma vida na presença de Deus através da palavra de Deus, através da palavra revelada pelo Espírito Santo. Então o arrependimento me leva a viver uma nova vida. Me leva a viver uma vida onde eu não quero mais saber daquelas coisas.
Aquilo que me aprisionava ficou para trás, porque Cristo pagou o preço por mim, né? E eu vou viver uma nova vida. Amém? E aí nós vamos entrar naquele texto onde Nicodemos vem a conversar com Jesus. E Jesus fala acerca do novo nascimento. Esse texto está lá em João capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Perdão, irmãos. E ele diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Já houve um reconhecimento de Nicodemos, a presença de Jesus e a presença de Deus em Jesus, né? Aí Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não, guarde bem isso, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Aí Jesus sabiamente respondeu a ele: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, perceba Espírito com a letra maiúscula, Espírito Santo de Deus, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, né? Então, para que eu nasça de novo, para que haja um novo nascimento, e para que eu possa entrar no reino dos céus, ou seja, viver a eternidade com Deus, eu preciso nascer de novo. Jesus estava mostrando isso para Nicodemos: eu preciso nascer de novo. E o que é esse nascer de novo? O que é? E aqui nós estamos falando sobre o novo nascimento. O que é o nascer de novo? O que é esse nascer de novo? Primeiro ele fala: nascer da água. Nascer da água, antigamente os hebreus eles usavam, né, termos como água e gota para descrever o nascimento natural. Mas aqui nós vemos uma referência, né, referência à fé que é expressa na água do batismo. Então, o que acontece? Entreguei minha vida para Jesus. Aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Me arrependi dos meus pecados e passo a viver uma vida nova. Salvação. Aí acontece o novo nascimento. Qual que é o novo nascimento? É a sequência disso. Porque aquele que entrega a sua vida para Jesus, ele deseja ir às águas do batismo, porque ele aprende que, ele vive, aprende que, por fé, as águas do batismo representam o quê? O enterrar, o sepultamento, né? O morrer com Cristo nas águas do batismo é enterrar aquela tua velha vida, sepultar aquela tua velha vida. Então, quando você vai às águas do batismo e você é mergulhado totalmente nas águas do batismo, a tua velha vida é enterrada e sepultada ali. E Deus fala: dos seus pecados jamais me lembrarei, né? E quando você sai daquela água, é como uma criança que acabou de sair do ventre, totalmente nova, totalmente restaurada, totalmente limpa e purificada pelo sangue do Cordeiro, ou seja, o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então, o nascer da água é isso, é um novo nascimento, é você sair da água do batismo totalmente novo, né? Com vestes novas, limpas, puras, sem nenhum pecado, porque todos eles foram perdoados pelo Senhor na água do batismo. Foram perdoados pelo Senhor na hora que você entrega a tua vida para Jesus e convida Ele para ser o seu Senhor e Salvador, e Ele vem no seu coração para ser assim, né? Então, primeiro ponto, é necessário nascer da água do batismo. Então, todo cristão que entregou sua vida para Jesus, ele precisa buscar o batismo. O batismo nas águas é uma evidência pública da tua nova fé em Cristo Jesus, né?
Isso é muito importante. Claro, vamos lembrar o ladrão da cruz, né? Que lá falou para Jesus, ó Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele foi salvo. Por quê? Ele não passou pela água do batismo, né? Mas ele foi salvo, mesmo não tendo tempo de se batizar. Então, o que eu digo para você nesse ponto? E é muito importante a gente entender isso. Aceitei Jesus. No próximo momento eu chego, pastor, agora eu quero me batizar. Eu quero continuar nessa fé, eu quero me batizar. Eu quero ir para a água do batismo. Mas se porventura acontecer alguma coisa com você e você morrer, você já foi salvo porque você entregou sua vida para Jesus. Tá? Amém? Mas o batismo é indispensável na sua vida. É o próximo passo. Amém? Até aí, querido? Vamos lá? E ele também fala, nascer do Espírito. Né? O caráter do nascido de novo, ele é poderosamente transformado pelo poder do Espírito Santo. Então, quando Jesus vem na minha vida, né, e eu nasço de novo, eu entrego minha vida para Jesus, o Espírito Santo também vem para começar o quê? Uma poderosa transformação que somente Ele pode fazer. E Ele, através da palavra de Deus, nós vamos falar sobre regeneração, Ele passa a transformar o caráter do novo nascido, o caráter do novo homem. Então, o que acontece na nossa vida? Se ele mentia, ele não vai mentir mais. Se roubava, não vai roubar mais. Se não fornicava, adulterava ou se prostituía, não vai praticar mais esses erros em sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo transformador, ele vem na sua vida e começa a te mostrar o que é certo, o que é errado. Ele começa a revelar a verdade, a justiça e o juízo. Né? Você vai lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai transformando a tua vida, você vai mudando de passo a passo e você vai tendo uma transformação no seu caráter. Às vezes você olha e fala assim, mas como é que ele pode fazer isso? Como é que eu vou conseguir ser mudado? Eu te digo uma coisa, experiência própria. Teve muita coisa na minha vida que eu nem imaginava como seria mudado. Mas mudou. Porque o Espírito Santo mudou. Não foi homem, não foi ciência, não foi nada. Foi o poder do Espírito Santo na minha vida a partir do momento que eu aceitei e entreguei a minha vida ao Senhor Jesus para que ele seja o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Essas coisas começam a acontecer na minha vida. E quando eu menos perceber, eu começo a ver uma novidade de vida. Uma vida totalmente transformada. Uma vida começando a ser cheia pelo fruto do Espírito. Amor, temperança, bondade, benignidade, mansidão. Né? Tudo isso vem a partir do momento que há um novo nascimento. E ele é realizado mediante o quê? O poder da renovação e regeneração. Lembra que eu falei para vocês? Salvação, novo nascimento e regeneração. Agora começamos a entrar na fase da regeneração. E transformação. A transformação é realizado mediante o poder de renovação e regeneração e transformação do Espírito Santo. Quem faz é Ele. Não é homem, não é ciência, não é nada. Não é conhecimento humano, não é nada. Mas é o poder da ação divina do Espírito Santo de revelação da palavra de Deus que nos muda. Por isso que é importante contato com essa palavra. Por isso que é importante comunhão com essa palavra, compromisso com essa palavra. Né? O novo nascimento, né? O homem regenerado por Deus passa a viver e praticar o quê? A ética cristã, que tem como base o quê? A palavra de Deus. Aonde que mostra isso? Em vários locais, mas eu selecionei alguns aqui. Salmos 119, 105. Ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o quê? Para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ou seja, comecei a caminhada, nasci de novo, eu sou uma criança, acabei de nascer.
pelo novo nascimento espiritualmente falando, né? Eu preciso ter um caminho para caminhar. E quem vai mostrar isso para mim? Quem vai revelar? Quem vai dar a direção? Quem vai dar a iluminação? Quem vai fazer com que o caminho seja claro? Que o caminho haja claridade para que eu possa caminhar nesse caminho? A palavra de Deus, a Bíblia. Ela é a lâmpada para os meus pés. Ela é a luz para o meu caminho. E com ela eu vou caminhar. Porque o que estiver fora dela é erro, é engano. Mas a partir do momento que eu tenho a luz da palavra de Deus no meu coração, por isso que é importante eu ler, aprender, estudar, né? A palavra de Deus, a Bíblia, para que eu possa ter o meu caminho iluminado, para que eu possa ter a direção por onde andar, para que eu possa ter o caminho para chegar no objetivo que é a minha salvação eterna, né? E Jesus, ele dizia lá em João 8, 31 e 32, ele dizia assim, ó, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, crer nele, né? Que aceitaram ele como Senhor e Salvador. Se vós permanecerdes na minha palavra, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis o quê? Meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos o quê? Libertará. À medida que eu caminho na palavra de Deus, que eu aprendo coisas novas, eu sou liberto do pecado. Eu sou liberto daquilo que me leva a cometer o pecado. E eu começo a viver uma vida diferente. E eu começo a colher os frutos dessa vida diferente. Porque Jesus dizia assim que ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Né? O salvo, ele é filho de Deus revestido da nova natureza. Então, Gálatas, né? Gálatas, ali eu escrevi 13, acho que está 13, 26 a 27, ele diz assim, porque todos sois filhos de Deus pela fé em quem? Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. A palavra revestistes aqui no grego original é enduo, e é entrar numa roupa, vestir-se. Então, quando eu entrego minha vida em Cristo e sou batizado em Cristo Jesus, né, pela água do batismo, eu tenho novas vestes. Então, quando eu saio daquela água do batismo, eu saio limpo, com novas vestes, puras, limpas, brancas, alvas como a neve. A palavra nos fala isso. Ou seja, e quem nos dá isso? Cristo Jesus. Cristo Jesus nos coloca essa roupa, nos veste essa roupa, nos veste, nos reveste dele, porque ele está no nosso coração. Ele passou a ser dono da nossa vida. E o Espírito Santo vai trabalhar em nossa vida para que a gente mantenha limpa essa veste, né? As velhas roupas sujas pelo pecado, elas receberam novas roupas, limpas e puras por Cristo Jesus. Então, a minha nova vida, ela é limpa e perdoada do pecado. E nós devemos nos afastar dos caminhos do pecado, porque o caminho do pecado nos leva a sujar essa nova roupa. Sabe, como se eu recebi um manto branco lindo, maravilhoso. Aí a palavra de Deus é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então eu começo a caminhar no caminho certo. Mas de repente eu dou uma resbalada e acabo cometendo um pecado. Eu vou sujar aquela roupa. Vou manchar, vai ter uma mancha naquela roupa. E aí que eu falo ali, ó. Mas e se cairmos novamente? Mesmo após o novo nascimento? Porque nós somos humanos, somos sujeitos a pecar. Podemos cair no pecado. Nós precisamos trabalhar para fugir do pecado, fugir da tentação e fugir da aparência do mal. Nós já vamos ver isso. Mas se eu cair? A palavra de Deus em 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pequei? Não fique no pecado.
Não fique lá aprisionado e preso no pecado de novo, como a gente vivia antes na velha vida. Não. Senhor Jesus, eu sei que eu pequei. Me perdoa. Me perdoa, limpa minhas vestes. Purifica minha vida de novo, Senhor. E volta a caminhar no caminho. Então aquela manchinha que eu fiz na minha túnica branca, bonita, que Jesus trouxe para a minha vida quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, agora Ele pega e faz assim. Esfrega, 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 esfrega. Esfrega pela palavra, né? Um esclarecimento pela palavra. Esfrega, esfrega, esfrega. Limpou de novo e eu continuo o caminho. Caminhando na presença de Deus. Obediente a Ele. Servindo a Ele. Seguindo aquilo que Ele quer que eu faça. E a minha veste se torna pura de novo. Não é? Então, se eu cair, não fica caído no pecado. Se arrependa, peça perdão e continue. Por isso que, quando a gente vai falar sobre a ceia, né, nós vemos lá que examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse examinar é o quê? Aonde eu pequei? Aonde eu caí? Estou em pecado? Me arrependo e conserto com Deus. É claro que se arrepender e pedir perdão, na hora que eu vi que é pecado, na hora que eu vi que eu caí, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. E às vezes nós podemos ter problemas com certos pecados, porque nós temos pecados que ficam na nossa vida, nós vamos caindo e vamos caindo no mesmo pecado, caindo no mesmo pecado. Conselho que eu te dou. Se você tiver numa condição dessa, você precisa sair dessa condição. Porque você pode, quando Jesus vier, Ele pode encontrar você no pecado e você pode ficar. E não subir com Cristo na vinda dEle para buscar a igreja. Então, se eu estiver nesse pecado e não estou conseguindo sair, busque ajuda. Fale com o teu pastor. Fale com o pastor da igreja. Procure o teu pastor, um irmão que anda em Cristo, que tá evidenciando e frutificando em Cristo, um irmão que você possa confiar, de preferência o teu pastor. Conversa com ele: pastor, eu estou com um problema nessa área, assim, 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 assado. Ele vai sentar e vai trabalhar com você. Ele vai te ajudar a se levantar, a sair desse pecado e realmente deixar de vez totalmente esse pecado. Então não fica sozinho. A igreja é para isso. A igreja foi feita para isso, para que a gente, ajude o outro, para que a gente possa caminhar junto, rumos à salvação eterna. Amém? Então, por isso que ele fala, uma constante vigilância. Nós temos que estar numa constante vigilância. Então, 1 Tessalonicenses 5, 19 e 23, ele fala isso. Então, vamos ler lá. Essa constante vigilância. Não extingais o Espírito. Então não apague da tua vida a presença do Espírito Santo. Não deixe de ter tempo com Deus. Não deixe de orar. Não deixe de ler a palavra. Não desprezais as profecias. Ou seja, não deixa de estudar a palavra de Deus. Examina tudo. Retende o bem. Né? E abstém-vos. Abstém-vos quer dizer, se guarde, refreie de toda aparência do mal. Aquilo que você vê que é pecado, foge daquela aparência, né? Foge daquele mal. Não fica preso ali, tá? Se você está vendo se o teu olho pode te levar ao pecado, não olhe para a aparência do mal. Sabe? Se eu tenho um problema com sexualidade ou pornografia na internet, então que quando eu acessar, eu acesse, um exemplo, eu acesse num lugar onde a minha esposa esteja vendo também, onde meus filhos estejam vendo também. Eu estou fugindo da aparência do mal. Eu não estou deixando o pecado, eu não estou dando chance para que o pecado venha a me prender de volta. Então é fugir da aparência. Sabe, eu lembro que eu caminhava no Parque Bacaxiri, no verão, e no verão as moças andam quase que... Eu era viúvo nessa época. E eu via que as moças eram bonitas. As moças são bonitas. No verão são mais bonitas ainda. Sabe? Então, o que eu fazia? Eu caminhava, colocava no meu ouvido uma pregação da palavra de Deus
abaixava a cabeça e continuava a minha caminhada e prestava atenção no que estava sendo pregado. O que eu estava fazendo? Eu estava enchendo o meu coração do quê? Da presença de Deus. Estava enchendo o meu coração do quê? Da palavra de Deus. E com isso, a boca fala do que o coração está cheio. Então o que acontece? Como eu estava sendo alimentado pela palavra de Deus, eu não pensava no mal. Não pensava na presença do mal. Com isso eu passava e não pecava. Então é isso que ele está dizendo. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A mudança provocada pelo poder de Deus através do Espírito Santo e também pela palavra penetrante do Evangelho é tão forte e eficaz que, escrevendo aos Efésios, Paulo enviou uma exortação profunda sobre a tremenda transformação operada na vida do salvo em Cristo Jesus. Né? O que ele fala lá em Efésios 4, 22 a 24? Que quanto ao trato passado, né, da vida velha, vos despojeis do velho homem. Abandona o velho homem. Deixa para trás o velho homem. Que se corrompe o quê? Pela concupiscência do engano, do pecado. Que se corrompe pelo pecado. Que se deixa levar pelo pecado e para o pecado. Aí ele continua. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, no teu espírito, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Né? Então, abandona o velho homem. Abandona a velha vida. Deixa de lado a velha vida. Foge da aparência do mal que pode te levar de volta àquela velha vida. E reveste o teu espírito da presença de Deus, da palavra de Deus, do tratamento do Espírito Santo de Deus. Né? Esse é um contraste do antigo estilo de vida, dominado pelo espírito da desobediência, para com a capacidade do crente para um novo estilo de vida, que é a obediência pelo poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o agente total e completo para a regeneração do novo nascido, a renovação do caráter do novo nascido, a reestruturação daquela nova vida. É o Espírito Santo que faz isso. E aqui, para finalizar, querido, né, em Gálatas 2:20 ele nos diz o seguinte. Paulo nos diz lá, na carta de Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. Já estou com Cristo morto. Né? Melhor dizendo, já estou crucificado com Cristo. Ou seja, a minha velha vida eu abandonei. Crucificar-me é abandonar a minha velha vida com Cristo. Com Cristo ele trouxe a nova vida para mim. E aí eu passo a viver, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo entrou no meu coração. Eu aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Ele passa a viver em mim. E a partir de agora, a vida que agora eu vivo na carne, minha carne, que eu estou vivendo agora, vivo-a aonde? Na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que quer dizer isso? Mortifiquei a minha carne, abandonei a minha velha vida. Hoje eu sou nova criatura, nascido em Cristo Jesus. Cristo Jesus veio e veio o Espírito Santo também para habitar em mim. Agora não vivo mais eu. Não sou eu mais o comandante da minha vida. Eu deixei o comando da minha vida nas mãos de quem? Nas mãos de Cristo. E Ele vai comandar a minha vida. Eu vou viver uma vida de obediência à vontade dEle. Tá? Vou viver uma vida de obediência ao que Ele quer me mostrar, ao caminho que Ele vai me abrir e vai iluminar através da palavra de Deus. E através da regeneração
do Espírito Santo. Então, eu já não vivo mais na carne com o comando dessa minha carne. Quem está no comando da minha vida agora é o Filho de Deus. É o Senhor Jesus. Né? Então, esse é o caráter do novo nascimento, querido. Salvação, novo nascimento e regeneração. Salvação, entregar a sua vida para Jesus e deixar Ele ser o Senhor e Salvador da tua vida, da tua história. Deixar Ele tomar o comando da tua vida. Deixar Ele te levar pela vida que Ele quer te levar. Deixar Ele te conduzir de acordo com a vontade dEle. Deixar Ele ser o teu Senhor. E obedientemente e fiel, servo fiel, bom, obediente às vontades dEle. Por isso, de repente, se você ainda não se entregou, não deu a sua vida para Cristo, não deixou Ele ser o seu Senhor da sua vida, ainda não convidou Ele para ser o seu Salvador, eu quero fazer uma oração com você agora. Eu não quero deixar passar esse momento sem fazer essa oração. Mas eu quero fazer uma oração. Eu quero que, se você quer convidar o Senhor Jesus para entrar na sua vida, para ser o seu Senhor, para viver essa vida abundante de felicidade, essa vida de vitória que só Ele pode dar, essa vida de libertação do jugo do pecado, essa vida de libertação do aprisionamento que o diabo tem sobre as nossas vidas. Se quer fazer isso agora, eu vou te convidar a fazer uma oração junto comigo. Você que está me ouvindo nesse momento, né? Você que está me escutando, ainda não declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O momento é agora. A oportunidade é agora. Porque a porta pode se encerrar a qualquer momento. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele está muito próximo de voltar. Eu quero te dizer, eu te convido para aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E deixar Ele ser o comandante da tua história. Você vai dizer para mim, daqui a alguns tempos, valeu a pena. E se você deseja fazer isso agora, repete essa oração comigo em voz alta, onde você estiver. Tá? Repete essa oração junto comigo. Eu vou estar orando e você repete. Tá? Senhor Jesus, obrigado, Jesus, por eu ter ouvido esta palavra. Eu entendi, Senhor Jesus, que o Senhor pagou o preço pela minha vida lá na cruz do Calvário. E eu agora, Senhor Jesus, quero te dizer que me arrependo de todos os meus pecados. E quero, Senhor Jesus, te convidar para ser o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Entra, Senhor Jesus, no meu coração e sê o meu Senhor, o meu Salvador, o meu comandante, o dono de minha vida. E me ensina, Senhor Jesus, a viver a partir de agora como um servo fiel ao Senhor. E eu agradeço, Senhor Jesus, pela minha salvação. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Muito obrigado por você ter me escutado. E você que é aluno da Escola Bíblica também, vamos estar orando para encerrar essa aula? Pai querido, obrigado, Senhor, por esta aula. Que esta aula venha alcançar muitos e muitos corações, Pai. Que vidas sejam transformadas por esta aula, Senhor. Mas não pela aula, mas pela ação do Teu Espírito Santo. Mas pela ação, Senhor, do Teu Espírito Santo, nos mudando e nos transformando.
Continua trabalhando conosco, Senhor, na regeneração de nossas vidas. Eu agradeço, Pai, em nome de Jesus, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, e com todos os filhos de Deus, espalhados pela face dessa terra. Em nome de Jesus, para hoje e sempre. Amém.